Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade de perícia bancária. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre os expurgos, como calcular os expurgos inflacionários. O nosso foco aqui vai ser numa caderneta de poupança. É isso, você vai pegar esse tipo de situação quando você estiver atuando, principalmente na fase de cumprimento de sentença, já que o prazo prescricional para ajuizar essas ações já passou, mas a pessoa pode sim fazer um procedimento de cumprimento de sentença, e nesse cumprimento de sentença, o que ela vai fazer? Ela vai solicitar para cumprir uma sentença coletiva que foi obtida pelo Instituto de Defesa do Consumidor. Ela vai solicitar o cumprimento dessa sentença, já que esse Instituto de Defesa do Consumidor, ele representa, de modo geral, todos os consumidores no país. Então, assim, essa possibilidade da pessoa estar ajuizando uma ação pedindo para obter esses expurgos dentro de um procedimento de cumprimento de sentença. O que são esses expurgos inflacionários? Basicamente, o expurgo inflacionário, ele surge a necessidade de fazer esse expurgo quando os índices de atualização, ou seja, de inflação, não foram aplicados, ou foram aplicados em um percentual menor do que efetivamente deveria ter sido utilizado. E o efeito que a gente tem, um efeito prático, houve uma redução no valor real que o cliente tinha direito a receber. Então, houve uma aplicação do indicador correção monetária menor do que deveria acontecer, já que nós estamos falando de inflação, Você pode solicitar essa diferença dos expurgos no FGTS devido aos planos econômicos, mas eu também tenho as cadernetas de poupança, que é o que a gente vai discutir hoje, tá? Quais são esses planos? O primeiro plano Bresser acontece lá em junho de 1987. Eu tenho também o plano verão, que acontece em janeiro de 1989. Eu tenho o plano Collor 1, que acontece em maio de 1990. Eu tenho o plano Collor 2, que acontece em fevereiro de 1991. Os bancos aplicaram um valor menor do que deveria aplicar para a caderneta de poupança. Se os bancos aplicaram um valor menor do que deveria aplicar para as cadernetas de poupança, consequentemente, o nosso papel aqui é verificar como atualizar esses determinados valores. Então, primeiro, a gente vai calcular os expurgos inflacionários, depois a gente vai fazer as simulações com valor de 1.000 unidades monetárias. A planilha e os materiais serão exclusivos para os assinantes da comunidade de perícia bancária. Os bancos aplicaram 18,0205 e o que era devido era 26,06. Qual que é o jeito errado? Vou mostrar aqui, o jeito errado de fazer esse cálculo dos expurgos. O cara vai lá, pega 26,6 menos 18 e fala que o expurgo foi 8,04. Esse é o jeito errado de fazer. Por quê? Porque eu estou trabalhando com percentuais. O jeito errado é subtrai os percentuais. Esse é o jeito errado. E qual que é o jeito certo de fazer? Sabe que as partes não conseguiram chegar num acordo no valor que deveria ser cobrado. Você já sabe disso. Por quê? Porque na fase de cumprimento de sentença, é o credor que tem que apresentar os cálculos. Ele apresenta os cálculos, o devedor concorda ou discorda, e se eles não conseguirem chegar a um acordo sobre qual dos cálculos está correto, o juiz vai nomear um perito judicial. Aí tá o bicho da goiaba. Você já sabe, quando você foi nomeado como perito judicial na fase de cumprimento de sentença, você já sabe que não houve acordo entre o que o credor acha que tem que receber e o que o devedor acha que tem que pagar. Se não houve acordo entre o que o credor acha que tem que receber e o que o devedor acha que tem que pagar, você já sabe que tem uma briga aí acontecendo. Aí você vai lá, inocentemente, fala assim, não, eu sou o perito do juízo, eu vou resolver essa situação. Aí você chega lá e fala, e agora? Eu continuo cobrando 0,5% ou eu aplico 70% da Selic? Aí se você aplicar 70% da Selic, você vai ter seu lado impugnado por um lado. Se você aplicar os 0,5%, você vai ter o laudo impugnado pelo outro lado. Você vai ficar numa guerra entre os advogados. Qual que é o conselho prático que eu dou para você, tá? Eu fiz essa planilha aqui e eu vou disponibilizar para vocês na área na área de recursos da aula, vai ficar aqui embaixo. Eu vou disponibilizar essa planilha junto com aquele PDF, aquele resumo que a gente fez. Nessa planilha, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei
o mês do crédito, né? Então, o mês que tinha o crédito. Janeiro de 87, fevereiro, desde janeiro de 87 até agora março, abril de 2021. E a gente se encontra na nossa próxima aula, próxima segunda-feira, finalizando esse aspecto. Possivelmente a gente consegue até fazer o parecer técnico de um dos casos, né? Para você já ter um modelo de um parecer técnico dessa parte de cumprimento de sentença. Você vai ter outro modelo de parecer técnico na fase de cumprimento de sentença, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima segunda-feira, 17h07. Valeu, fique com Deus.